Arrasou, minha amiga! Oi! Olá! Ai, Tudo coisa bom? Ó, vou botar um boa! filtro de Babi aqui porque, né, Uh! a gente fica muito linda quando põe esse filtro. Pois é, hoje eu nem botei também, deixa eu botar. Deixa eu botar também. Vamos ficar todo mundo de Babi Rangel aqui, porque Vou olha, gente, é de botar. Deus esse. Ai, né? Um novo, um novo look. Ai, Eu gente, amo coisa. muito esse filtro. Esse filtro me salva, amiga. Me salva. Tem dia que, olha, só ele na minha causa. Tem dia que É só ele. verdade. Ai, amiga, olha, quero te dizer, eu já disse aqui, né? Mas quero dizer agora diretamente para você que eu estou muito feliz de te ter aqui. Eu amo te ouvir. Você é uma mulher de Deus, uma mulher que inspira. É uma mulher jovem, bonita, que vive. Eu gosto disso. Eu até falei isso para a Thaís. Vocês são vida real. Eu gosto de gente que é vida real. Que não tem mimimi, não tem aquela religiosidade boba que só afasta as pessoas, não. Vocês são vida real. E isso é de Deus. Eu amo isso. Uhum. Amo estar com vocês, amo quando a gente se encontra. Tô contando os dias para a gente estar juntinho aqui no Sul. Ah, vai ser Ih! muito bom! Ai, gente, e olha, minha amiga quer tirar toda a liberdade para ministrar, para falar tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Quero dizer para quem está aqui com a gente que a pastora Carol já vem falando da nossa live há um tempo aqui no Insta, sabe, amiga? E quero, né, contar para o pessoal que a pastora Carol, ela junto com seu esposo, o pastor Davi Leal, ela é mamãe de 2 filhos, e ela pastoreia a igreja ADVEC no Recreio, lá no Rio de Janeiro. Uma igreja enorme, abençoada, que eu amo, que sempre que eu estou no Rio eu faço questão de ir lá estar com eles, que é É maravilhoso. verdade. Ai, gente, e trazer uma gotinha disso para o papo de fé. Ah, é bom demais, amiga. O espaço é todo teu. Obrigada pelo carinho, por aceitar o meu convite. Uma honra te ter aqui, viu? Ah, muito obrigada, Babi, minha amiga. Você está me ouvindo? Perfeito, amiga. Tá, então tá bom. Primeiro eu quero agradecer, gente, antes da gente começar a conversar aqui, agradecer a Babi. Primeiro, gratidão a Deus, porque a Babi foi um presente desse ano, de 2021, que eu tive, assim, a grande alegria de conhecer. Foi um pouco do nada, né? Coisa. Mas as coisas de Deus são assim mesmo. Deus, ele faz, ele presenteia a gente amizades, né? Você fazer conexões com pessoas, só é presente de Deus, né? Então, cada pessoa que chega assim na minha vida, eu sou muito grata a Deus por isso. A Babi, a família dela, a mãe, as irmãs, ai, todo mundo muito especial. E assim, eu sou muito grata por conhecer, ter a sua amizade, né? Ter o seu carinho. Isso que é o mais importante, da gente estar juntas. E também por nós estarmos aqui dividindo essa noite hoje, que já está rolando há um tempão, né, Babi? É. Tem muito tempo que a gente está tentando, mas hoje, aprove a Deus, a gente está aqui. Glórias a Deus por isso. E então, deixa aqui o meu agradecimento, Babi, por estar aqui contigo nessa noite. Eu tenho uma. Quando você estava falando aí, antes de eu entrar, eu dei graças a Deus por tudo que você estava falando, porque encaixa muito no que eu tinha falado com Deus, né, e preparado para a gente falar hoje. Hoje eu queria dividir uma história com todas vocês que estão aqui, que é uma história de umas mulheres, sabe? Que essa história mexe muito comigo. E ela tá lá em Números 27, né? Quem tiver com a Bíblia aí, senão a gente vai contar um pouquinho da história delas aqui. E o que me chama a atenção dessas mulheres foi a atitude delas, sabe? São mulheres herdeiras, e é isso que eu quero falar um pouquinho com Aleluia. a, com a, com a nossa vida hoje, com as pessoas que estão aqui hoje. Porque a história dessas mulheres começa num momento muito ruim, sabe? Num momento em que acontece algo que não era esperado. Então, de repente, se você está aqui nessa live hoje, não é por acaso, sabe? Deus sabe de tudo que Ele faz na nossa vida, Deus tem propósito em cada estação, em cada momento. E eu não sei, de repente, em que momento você se encontra hoje.
mas eu quero que você olhe para a vida dessas mulheres para entender o momento que elas estavam vivendo. Aconteceu na vida dessas mulheres, elas eram 5 irmãs, e o nome do pai delas era Zelofeade. Eu vou falar aqui um pouquinho das filhas dele. Essas mulheres, elas tinham um pai que se chamava Zelofeade. E a verdade é que o pai dessas mulheres, ele era descendente direto da tribo de Manassés, ou seja, ele era descendente direto da família de José e de Jacó. Era uma tribo muito importante, né? A tribo de Manassés, quando Jacó distribuiu as bênçãos lá entre os seus filhos, ele incluiu os 2 filhos de José, né? Manassés e Efraim. E sob essas 2 tribos, Manassés e Efraim, tinha uma promessa de algo muito grande que Deus ia fazer. Seriam tribos poderosas, seriam tribos grandes. E acontece que nesse momento aqui, Zelofeade é um descendente direto dessa tribo. Então, sobre a Zelofeade, a família dele, existe uma promessa. E uma promessa de algo muito grande, de algo muito especial. De repente você está aqui, você tem promessas. Quem não tem promessas, né, sobre a sua vida? Todos estamos aqui debaixo de promessas. Pode ser que você tenha promessas aí maravilhosas, né, sobre a sua vida, de algo grande que vai acontecer. Porém, nesse momento aqui, está acontecendo alguma coisa. É o mesmo momento em que todo Israel está quase perto de chegar ali no destino final, na terra prometida. E quando Moisés ele percebe que eles estão chegando, ele fala para todos os líderes fazerem um recenseamento, né? Um censo do povo. Porque a partir dali eles iam começar a dividir as terras. Para todas as tribos, para todas as famílias, para todas as pessoas, eles iam começar a fazer a divisão das terras. E nesse momento existia uma lei. E a lei dizia que só receberia terras os líderes das tribos, e caso houvesse a morte de um líder de uma família, só receberia a herança dessa terra o filho homem. O que acontece então na vida dessas mulheres? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sabe aquele momento em que você está cheia de sonhos, você está cheia de projetos, você está debaixo de promessas, você está sonhando com algo que vai acontecer. E nesse momento elas se deparam com a morte do pai delas, na morte de Zelofeade. E quando o pai delas morre, elas se encontram numa situação a qual elas não esperavam, elas não imaginavam que poderia acontecer na vida delas, porque não tem nenhum filho homem nessa família. A morte de Zelofeade, para mim, para você que está assistindo hoje, ela significa isso que essas mulheres estavam passando. Morte de Zelofeade pode significar o final de um sonho, o fim de um projeto, sabe? É você dar de cara, você tentar tudo e dar de cara na parede, sabe? É algo que você sonhava e que você de repente acha que não pode sonhar mais porque esse projeto morreu, né? A gente ainda está vivendo reflexo de pandemia e quem sabe de repente, né? Você tinha tantos projetos para esse ano, né? Você imaginou tantas coisas acontecendo, né? De repente você casou, formou família e tinha tantos planos para esse casamento, para essa família, tantos planos para um filho, tantos planos, sabe, sobre a sua vida profissional, sua vida conjugal, e de repente você se depara com essa situação que parece que é uma situação que não tem jeito, sabe? Parece uma situação que aos olhos, aos seus próprios olhos e aos olhos das pessoas não tem solução. Porque a morte do pai dela significava, perante a lei, o fim de tudo. Elas não teriam mais direito a nada. Aquelas que se consideravam herdeiras, agora, de repente, do nada, não tem mais direito a nada. É o fim de um projeto, é o fim de um sonho, sabe? É algo que você imaginava que ia concluir, era algo que você imaginava que ia viver. E, de repente, assim, como se fosse um corte
rápido e profundo, parece que nada mais vai acontecer, parece que não tem mais saída para essa situação, parece que não tem jeito, não tem solução, porque a morte é algo muito definitivo, né? Morte não tem solução para isso. Quem ia lutar por aquelas mulheres? Quem ia falar por aquelas mulheres? Se é somente o pai delas que poderia falar por elas. Agora elas não têm ninguém. Né? Agora elas não têm ninguém que possa falar por elas, agora elas não têm ninguém que possa defender elas. Elas estão sozinhas naquela situação. De repente você está aqui hoje, você está passando por alguma situação e você se encontra sozinha no meio dessa situação. Não tem com quem falar, não tem quem pode resolver, né? Não tem quem possa mais fazer por mim. Eu quero dizer para você que está aqui hoje que esse é o cenário perfeito para que o milagre aconteça na nossa vida. Porque Aleluia. quando mais ninguém pode nos ajudar, né? Quando não existe mais uma pessoa, uma ajuda, uma palavra, não existe situação que possa nos ajudar, aí é o momento perfeito para que Deus entre e mude qualquer e toda, né, todo decreto sobre a nossa vida, porque somente o nosso Deus, ele tem poder, né, para realizar tudo e todas as coisas, até aquelas coisas que nós achamos, que nós declaramos que são impossíveis, né, ou impossíveis de acontecer. E foi isso que aconteceu na vida delas. Agora, o que me chama muita atenção é que diante de toda essa situação de final de sonho, de projeto, de morte, de luto, essas mulheres elas tomaram algumas atitudes Meu que Deus. falam muito para a minha vida. O que eu quero te dizer aqui também é que diante de toda situação impossível na sua vida, isso não é motivo para você parar, não é motivo para você desistir, não é motivo para você paralisar. Assim como a Babi estava falando aqui no início, problemas, situações, adversidades, provações acontecem para todas as pessoas. E a verdade é que Deus está olhando, não querendo que a gente desista, não querendo que a gente paralise, porque Ele não nos criou para isso. Ele nos Glória a criou para Deus. sermos seres de atitude, né? Pessoas que agem diante da adversidade, pessoas que se levantam, sabe? Pessoas que são capazes de se levantar, de se recomeçar, de se reinventar. Foi para isso que Deus nos criou. Deus nunca nos criou para que a gente pare, para que a gente sucumba diante das situações, para que o medo nos paralise, para que o luto nos paralise. Sabe, nós não nascemos para viver uma vida de desistência, de paralisia, e foi isso que essas mulheres fizeram. Esse decreto na vida delas, olha, vocês não vão ter mais direito à terra que seu pai deveria receber, não foi, elas não declararam isso como ponto final na vida Glória a delas. Deus. A verdade tem uma palavra que o meu marido fala muito, né? O fracasso, ele só acontece quando a gente desiste. Se Deus não falou, né? Se Deus não falou para você desistir, se Deus não mandou, se não há uma palavra concreta sobre isso, não decrete a falência naquilo que Deus ainda não decretou falência na sua vida. Sabe? Não decrete a morte naquilo que Deus ainda não quer que morra na sua vida. Sabe? Se levante e lute, tenha coragem, né? Tenha as atitudes certas, tenha as estratégias certas para vencer essas situações. E foi isso que essas mulheres fizeram. Uma coisa muito interessante na história dessas mulheres, se você, né, puder depois ler na sua casa, lá em Números 27, é que diante dessa situação, elas não foram falar com o vizinho, elas não foram falar com as amigas, elas não foram falar com outros homens da tribo, elas foram direto para aquela pessoa que poderia resolver aquela situação. Elas foram Aleluia. direto em Moisés. E Moisés era a representação de Deus para o povo de Israel, né? Moisés era a figura de autoridade máxima para o povo de Israel, que tinha acesso a Deus e que representava a presença de Deus. Uma coisa que eu quero te dizer aqui é que quando acontecem situações como essa na nossa vida, em que não há resposta, em que não há solução aparente, né, em que não tem ninguém que possa nos ajudar, não perca o seu tempo tentando ir em pessoas ou ir em lugares que você acha que vai poder te ajudar, quando só quem pode te ajudar é Deus, sabe? Vá Aleluia. em quem pode te ajudar, sabe? Não perca tempo. Muitas vezes a gente atrasa as coisas acontecendo na nossa vida porque a gente perde tempo tentando dar jeito, tentando trazer a solução, tentando ir em alguém, quando na verdade algumas situações somente Deus
pode trazer o livramento, somente Deus pode mudar decretos sobre as nossas vidas daqueles que ninguém pode nos ajudar. E elas foram na pessoa certa, elas foram em Moisés, sabe? Algumas situações na nossa vida, a gente vai ter que ter essa sabedoria, esse discernimento de ir em somente quem pode nos ajudar. E elas fizeram isso. E aí, Babi, tem uma coisa muito legal sobre a vida dessas mulheres. O nome delas, e eu preciso falar sobre os nomes porque eles trazem todo um significado aqui, são 5 irmãs. Tudo, tá? São 5 irmãs e elas representam 5 atitudes diferentes que eu e você e todos nós devemos ter. Se eu conseguir falar sobre as 5, tá ótimo, né? Mas se eu não conseguir, a gente tenta depois. Vai Olha que eu tô só. sedenta, amiga. Eu tô aqui amando. Olha só. São 5 irmãs. Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Parecem uns nomes esquisitos, mas presta atenção em cada um desses nomes. A primeira irmã que eu quero falar se chama Noa. Sabe qual é o significado de Noa, Babi? Noa significa aquela que ninguém pode deter. Aleluia. Se existe algo na nossa vida e que a vida dessas mulheres herdeiras, né, trazem para ensinar para minha, para sua vida, é que não há, sabe, debaixo da bênção de Deus, não há ninguém que possa deter, sabe, a nossa vida, não há inimigo, não há situação, não há circunstância que possa deter aquela que é verdadeiramente uma herdeira de Deus, sabe? Nós precisamos aprender com a vida e com o nome dessa mulher que precisamos ser determinadas naquilo que nós fomos ou nos compelimos a fazer. Essas mulheres colocaram na cabeça que elas não iam perder essa herança e elas foram lá e fizeram tudo aquilo que era preciso para que elas não perdessem essa herança na vida delas. Sabe o que isso significa para mim? O que está detendo a sua vida e a minha vida hoje para que a gente não continue avançando? Se existe alguma coisa que está nos detendo hoje, seja um medo, sabe? Seja mágoa, seja ira, seja tristeza, seja angústia. Eu quero te dizer que nada disso vem de Deus. Isso vem do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. E sabe de uma coisa? Ele não pode deter, ele não tem poder para deter aquilo que Deus já prometeu para mim e para a sua vida. Sabe, se há uma promessa, se há uma palavra liberada de Deus sobre a minha e a sua vida, ninguém pode nos deter, ninguém pode deter aquilo que Deus já separou para você, sabe? Ninguém pode interromper aquilo que Deus já separou para você na sua vida, sabe? Inimigo, circunstância, situação, sabe? Situações armadas, fofocas, calúnias, nada disso tem poder para deter aquilo que Deus já separou sobre a sua vida. Outra coisa que eu aprendo, né, sobre a vida e sobre o nome dessas mulheres é que nós devemos ser pessoas de autoridade, porque Deus nos deu autoridade. Milca, o significado desse nome é aquela que tem autoridade. Olha que coisa linda dessas irmãs, né? Cada irmã ela vem trazendo uma característica que todas nós devemos ter nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 10:19, e foi Jesus que declarou isso sobre a minha e a sua vida: eis que lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Ei, eu quero te dizer, mulher de Deus, sabe? Herdeira do trono de Deus. Você foi dotada de autoridade, não é por causa de você, não é porque você tem falhas, não é porque você tem problemas, não, porque isso não vem de nós, isso vem de Deus. É a autoridade de Deus em nós, através do Espírito Santo na nossa vida. Eu e você, a gente tem autoridade que nos foi outorgada dos céus. Então eu quero te dizer aqui nessa noite, se você não sei qual é o problema que você está enfrentando, pode ser um problema na sua família, na sua casa, no seu casamento.
Se levante hoje, pelo amor de Deus, como uma mulher de Deus, cheia de autoridade dentro da sua casa, porque você é pilar dentro da sua casa. Você é alguém que tem autoridade dada por Deus dentro da sua casa. O inimigo não pode brincar com você, o inimigo não pode brincar com a sua mente, o inimigo não tem poder para brincar com a sua família, com os seus filhos, com o seu marido, com os seus relacionamentos. Ei, quem tem autoridade aí dentro dessa casa é você, como uma mulher de Deus. Pisa aí nesse lugar hoje e declara a palavra de Deus, sabe, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida financeira. Eu não sei qual é, o que está acontecendo, mas você é dotada de autoridade nessa casa aí, nesse lar, nessa família, com esses filhos, com esse casamento, sobre a sua própria vida, sobre a sua mente. Ei, quem tem autoridade sobre a sua mente é você. Não deixa o inimigo plantar coisa na tua mente, não. Não deixa o inimigo plantar mentira na tua mente. Não deixa o inimigo plantar palavra contrária na sua mente. Essa mente é tua, foi Deus que te deu. Você tem a mente de Cristo aí dentro de você. Então declara hoje, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. O inimigo não tem poder sobre a sua mente. O inimigo não tem poder sobre a sua saúde. Não tem poder sobre a sua saúde física, sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde espiritual. Ei, você tem autoridade dotada por Deus. Se levante hoje como uma mulher de autoridade que você é, como um homem de autoridade que você é aí dentro da sua casa, da sua família, porque Deus te dotou de autoridade. Somos herdeiras e herdeiros de um trono que não vai ter fim, sabe? Sacerdócio real, povo santo, escolhido de Deus, nação santa, sabe? Geração eleita. Deus te escolheu para viver nesse tempo e Ele te deu autoridade, sim, sabe? Não entregue a autoridade da sua casa e da sua família para ninguém, porque foi Deus que te deu. E como essas mulheres se levante com autoridade, o que é seu é seu. Esse casamento é seu, essa família é sua, esses filhos são teus, sabe? Essa casa é tua e ninguém tem poder para tirar isso da sua vida em nome de Jesus. Herdeira? Você é herdeira, nós somos herdeiras, somos todos herdeiros em Cristo. E aí vem, né? Mais uma irmã, mais uma mulher, mais uma atitude que nós podemos falar aqui, que é Macla. Agora, Macla significa confiança. E confiança remete a nós a fé, né? Para sermos herdeiros, herdeiras, né? Lutarmos aí em todas as situações que nós vivemos, nós precisamos de fé. Nós precisamos confiar em Deus. A fé, né, como a palavra de Deus diz, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé, ela mostra para nós a realidade daquilo que a gente espera. Nem sempre é o que está acontecendo, mas é o que a gente espera em Deus, porque foi Ele que nos prometeu. Ou seja, se Deus te prometeu, por mais que não esteja nada ao seu redor da maneira que Ele prometeu, com os olhos da fé você vai enxergar aquilo que Deus já falou para você. Porque olhos da fé é isso, nem sempre vai estar do jeito que a gente imaginava, nem sempre vai estar do jeito que a gente está esperando, ou ainda até do jeito que Deus prometeu para nós. Mas isso não é motivo para que a gente perca a confiança em Deus, para que a gente perca a confiança naquilo que Ele nos prometeu, para que a gente perca a confiança na palavra de Deus sobre nós. O que acontece muitas vezes é que a gente olha para tudo que está acontecendo em volta, para todos os problemas e para todas as situações, e para de olhar para a promessa, sabe? E a fé nos diz que nós devemos enxergar a realidade daquilo que a gente está esperando, não daquilo que a gente está vendo, gente. Sabe? Não daquilo que está acontecendo agora, mas olhe para o teu futuro, sabe por quê? Porque Deus, Ele não está olhando para o nosso momento atual, não. Sabe? Deus está enxergando você naquilo que Ele te criou para ser. Deus está enxergando a nossa família naquilo que Ele já projetou para nós. Ele não está vendo o nosso agora, porque o nosso Deus, Ele é eterno. A gente está pensando aqui nesse agora e Deus já está vendo lá na frente, no final, no que vai acontecer. Então, se você quer um conselho sobre a sua vida hoje, herdeiro, herdeira, pare de olhar para o que está acontecendo agora e comece a olhar com os olhos de Deus sobre essa situação.
Se ele te prometeu uma família restaurada e isso não está acontecendo agora, comece a olhar pelos olhos da fé, veja tudo acontecendo agora, sabe? Se você não está vendo, de repente, um filho que está dentro da casa de Deus e você está olhando e chorando para isso, mas se Deus prometeu que vai salvar você e a sua casa, comece a olhar esse filho com os olhos da fé, comece a enxergar ele dentro da igreja, comece a enxergar ele louvando a Deus, comece a enxergar ele lendo a palavra de Deus, sabe, sendo edificado na palavra. Comece a olhar com os olhos da fé, porque fé é isso, gente. É confiança naquilo que Deus já te falou, é confiança naquilo que Ele prometeu, é parar de olhar para o que está acontecendo e começar a olhar com os olhos, sabe, fixar os nossos olhos na promessa. Vamos parar de olhar para trás, vamos parar de olhar para o passado e olhar para aquilo que Deus já prometeu. Porque se Ele prometeu, Ele não é mentiroso, Ele não é alguém que se arrepende, sabe? A palavra dele que diz que Ele não se arrependeu daquilo que Ele falou, Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele falou. Se Ele prometeu, vai acontecer. E você precisa confiar na palavra de Deus sobre a sua vida. É a convicção, a fé é a convicção daquilo que a gente não está vendo. Você pode não estar vendo agora, mas tenha certeza, vai acontecer. E todas as vezes que a palavra de dúvida vier no nosso coração, você repete, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer. Gente, fé é uma coisa que a gente tem que lutar para manter todos os dias na nossa vida, porque são tantas coisas que vão acontecendo que a gente é tentado em todo o tempo, sabe? A desistir, a largar a nossa fé, a desistir das coisas, a abrir mão das coisas, a abrir mão de sonho, abrir mão de filho, abrir mão de casamento, abrir mão de projeto, abrir mão de tudo. Mas vamos permanecer inabaláveis na nossa fé. Vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer e vai acontecer e pronto. Essas mulheres, gente, elas tinham a promessa. Elas tinham a promessa de Deus, porque foi a palavra dada por Jacó sobre a família delas. Elas tinham promessa que elas seriam grandes, que elas seriam uma tribo grande, que elas seriam uma família grande e poderosa. E por que que não vai acontecer? Por causa de um momento, de uma circunstância adversa. É isso? É isso que vai fazer com que elas desistam? Se vai acontecer, vai acontecer. Deus pode mudar, Deus mudou a lei aqui. Já vou falar o final dessa história. Deus mudou a lei. E elas viraram herdeiras, elas tiveram direito à promessa. Se for preciso que Deus mude lei, sabe? Se for preciso que Deus mude pessoas, se for preciso que Deus mude circunstância, sabe? Você precisa acreditar num Deus que move o impossível, sabe? Que faz aquilo que ninguém está esperando, sabe? Que usa pessoas que você nem imagina que Ele é capaz de usar. Sabe, às vezes pessoas que estão do seu lado e que você nunca imaginou que elas teriam o poder de te ajudar em alguma situação. E Ele vai e usa, Ele faz, Ele muda, Ele altera, porque Ele tem todo o poder sobre a terra, todo o poder sobre os homens. Nós estamos aqui na terra e toda a humanidade, ela serve para um propósito de Deus, seja autoridade, sabe, seja político, seja professor, seja médico, tá todo mundo aqui, por mais muitas vezes que não acreditem, por mais que muitas vezes não aceitem, mas estão aqui servindo aos propósitos de Deus na terra. E se for preciso, Ele muda a lei, muda estação, muda lugar, muda a área territorial, Ele faz o que for preciso para que a palavra dele se cumpra sobre a nossa vida, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, mantenha a sua fé, sabe? Faça força, sabe? Às vezes a gente tem que ir por força, nem por força e nem por violência, sabe? Porque o reino de Deus, ele é tomado a isso, ele é tomado a força. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado a força. Às vezes a gente precisa se esforçar mesmo para que o reino de Deus venha, para que a vontade dele se estabeleça sobre a nossa vida. Mas não desista e permaneça na sua fé, em nome de Jesus. Haja como essas mulheres, porque elas falam muito para a minha vida, gente. Para a gente não demorar muito, eu quero falar sobre Tirza. Tirza significa adoradora. Meu Deus. No meio das nossas tribulações, no meio dos nossos problemas, dos decretos de fim, de dor, de tudo que acontece, nós precisamos e não devemos nos esquecer que devemos sim adorar a Deus. Porque a adoração, gente,
ela, além de significar, né, nós expressarmos com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa boca, tudo aquilo que Deus é na nossa vida, né, tudo aquilo que Ele representa para nós, a adoração, ela é uma arma de guerra, sabe? No meio das nossas tribulações, no meio das nossas guerras e das nossas lutas, não há atitude melhor que a gente possa fazer do que adorar a Deus. Porque nesses momentos é muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente murmurar, é muito fácil a gente começar, né, a lamuriar, né, a confessar nossas tristezas e as nossas angústias. Mas essa palavra nos ensina que nós somos convidados o tempo todo, nos momentos das tribulações, das lutas e das angústias na nossa vida, a gente não cair nessa tentação, sabe, de murmurar, de lamuriar, de se lamentar. Mas a gente precisa trocar tudo isso pela adoração a Deus, porque a adoração ela é uma arma tremenda dos nossos momentos de guerra. Eu lembro... Ai, Juliana, que linda! Ju, beijo. Eu lembro de uma palavra, Babi, lá em segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no verso 17, que vai falar de uma batalha do rei Josafá. E Deus manda, né, que Josafá, eles estavam enfrentando um exército, tipo, muito maior do que eles. E eles não viam como vencer esse exército. E Josafá, ele começa a ficar com medo. E ele pede a Deus, né, que livre eles daquela situação. E como havia toda uma história envolvida, Deus fala para Josafá que naquela batalha eles não teriam que pelejar. Deus falou para eles que eles não teriam que pegar em armas. E deu uma estratégia para eles. E a verdade é que nessa batalha, Josafá coloca os levitas para irem na frente, né, adorando, louvando a Deus, né, dizendo quem ele era, expressando louvor a Deus. E nesse momento que esses levitas eles começam a adorar a Deus, a Bíblia fala que os inimigos eles começam a se confundir e começam a matar uns aos outros. E quando eles veem toda aquela multidão de inimigo, ela se exterminou sozinha, porque eles começaram a se confundir e foram matando uns aos outros. E a verdade é que depois, quando eles foram pegar os despojos dessa guerra que aconteceu, eles passaram 3 dias recolhendo riqueza, recolhendo alimentos, recolhendo tecidos. Gente, Deus deu a vitória e ainda trouxe riqueza para aquele povo naquela situação em que eles somente adoraram a Deus. Eu quero falar algumas coisas sobre a adoração aqui. A adoração, ela tem o poder de confundir os nossos inimigos e é por isso que ela tem uma importância tremenda dos nossos momentos de guerra. Porque tudo que o inimigo da sua alma espera nos momentos em que ele vier, sabe, com provações, com lutas, sabe, com adversidades sobre a nossa vida, tudo que ele espera de você é qualquer coisa menos adoração. Ele espera que você reclame, ele espera que você fique triste, ele espera que você chore, ele espera que você paralise, ele espera que você perca as forças, ele espera que você perca a sua fé. Mas no momento em que você se levanta com adoração a Deus, mesmo nesses momentos, você tem a capacidade e o poder de confundir os seus inimigos. No meio da nossa adoração, os nossos inimigos são confundidos e é por isso que a adoração é uma arma de guerra tremenda para que a gente use nos momentos de batalha na nossa vida, sabe? E enquanto nós adoramos, Deus trabalha ao nosso favor. Eu contei a história aqui que Deus confundiu os inimigos no momento de adoração. Creia que quando as tribulações, quando as adversidades vierem, enquanto você estiver adorando, se você não tem mais nada que você possa fazer nessa situação, somente Deus pode te ajudar, comece a adorar, porque enquanto você está adorando, Deus está trabalhando na sua situação. Então, minha filha, minha querida, né, preste atenção nessa situação que você está vivendo e comece a adorar a Deus. Enquanto você estiver adorando, Ele está entrando aí na tua família, na tua casa, sabe, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, na tua vida financeira, sabe, em todas as áreas da sua vida. Deus tem poder para entrar enquanto nós adoramos a Deus. Meu Deus. A próxima, a última, a última mulher aqui das Pesadinha. irmãs é a Rógla. Sabe, Rógla, ela significa liberdade, né? Rógla é aquela que é livre.
Sabe, a palavra de Deus diz em João 8,36 que se Jesus nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. E a verdade é que o inimigo da nossa alma, ele tenta o tempo inteiro nos escravizar, né? Seja no pecado, mas também seja na nossa mente, como nós somos atacadas na nossa mente todos os dias. E através desse pensamento, ele vai nos cativando, sabe? Ele vai nos escravizando. Porque muitas vezes, Babi, tem muita gente madura aqui que não vai sair da igreja por qualquer coisa. E o inimigo não está nem lutando mais para que você saia da igreja. Mas se ele apenas te paralisar, sabe? Se ele apenas conseguir fazer com que você fique amortecida, se pelo menos ele conseguir fazer com que você fique parada no meio dessa situação, já é grande coisa para ele, porque uma mulher paralisada, um homem, né, um servo de Deus paralisado, não representa ameaça alguma para o reino do inferno, sabe? Um homem, uma mulher, uma criatura paralisada não representa avanço do reino de Deus, representa um reino de Deus ali paralisado que não está avançando. Então, algumas vezes, ele não vai lutar mais para que você saia da igreja. Você já está há tanto tempo. Mas o que ele puder fazer para te paralisar, para escravizar a tua mente, para que você fique aí parada, sem falar com alguém, sabe? Sem dar uma palavra para alguém, sem ser usada, sabe? Sem agir no reino de Deus, sem fazer com que o reino de Deus avance, já está ótimo, sabe? Mas acontece que Deus, né, nos criou para sermos livres, sabe? Livres das amarras do pecado, livre das amarras do diabo, né? E ele nos deu armas espirituais para que a gente vença o inimigo das nossas almas todos os dias, né? As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante. Está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. O que isso está falando? O inimigo, durante toda a minha vida, durante toda a nossa vida, ele trabalhou para que a nossa mente, ela fosse cativa, né? Fosse escravizada por ele. Então, ele coloca fortalezas. Fortalezas são coisas que a gente acredita desde pequenininho, sabe? Coisas que foram construídas. Uma fortaleza, ela não cresce do nada. Ela vai ali de bloquinho em bloquinho, bloquinho em bloquinho, pedrinha por pedrinha, e quando você vê uma coisa muito alta, sabe? Seja uma fortaleza de um trauma, uma fortaleza de uma ira, uma fortaleza de uma falta de perdão, uma fortaleza de um engano na sua vida, uma palavra que foi falada o tempo todo na sua vida que era mentira a respeito de você, e hoje essa fortaleza ela está tão fixa na tua mente que você não acredita na verdade de Deus sobre a sua vida, sabe? Fortalezas, sofismas, elas são mentiras que parecem verdade, gente. Quantos e quantos sofismas, sabe? O inimigo já tentou plantar na nossa vida, durante toda a nossa vida, sabe? Mentira com cara de verdade. Tanta coisa que a gente acredita ao nosso respeito que não são verdades. Deus nunca disse isso sobre você. Quando foi que Deus te criou, sabe, para fracassar? Quando foi que Deus te criou, sabe, para que as coisas não dessem certo na sua vida? Quando foi que Deus te criou para que você vivesse sofrendo nesse mundo? Quando foi que Deus te criou para que você acreditasse que você vai viver sozinha, que você vai morrer sozinha, que ninguém te ama, que você não é amada? E Deus não disse nada disso a teu respeito e você tem acreditado nisso. Eu quero te dizer que isso é mentira de Satanás sobre a sua vida. Isso é sofisma. Isso parece verdade, mas não é a verdade de Deus sobre você. A verdade de Deus sobre você é que você é muito amada. A verdade de Deus sobre você é porque Ele te criou a imagem e semelhança dele. E isso diz muito a respeito da minha e da sua vida. Você nasceu para vencer, sabe? Você nasceu para conquistar. Você nasceu para ter relacionamentos de verdade, relacionamentos verdadeiros. Você nasceu para ter uma vida abundante em Cristo aqui ainda na terra. Não fique imaginando em vida abundante só quando você for para o céu, não. Você nasceu para ter vida abundante aqui, agora, para que você tenha prosperidade na sua vida, para que você seja muito feliz, para que você tenha relacionamentos maravilhosos, para que você tenha pessoas maravilhosas à sua volta, sabe? Para que tudo vá bem na tua família, na tua casa, na tua igreja, onde você colocar a planta dos seus pés, porque essa é a palavra de Deus sobre a minha e a sua vida.
E a palavra de Deus diz que nós temos armas poderosas em Deus para que tudo isso seja destruído na nossa vida, sabe? Fortaleza, sofismas e toda altivez que se levante, sabe contra o quê? Contra o conhecimento de Deus, sabe? O inimigo, ele coloca todas essas mentiras na nossa vida para que a gente não conheça verdadeiramente o Deus que a gente serve. Porque uma pessoa que não conhece verdadeiramente o Deus que serve é uma pessoa que está paralisada. Porque se Deus ele pode todas as coisas, ele pode todas as coisas. Quando nós conhecemos Deus na sua totalidade, a gente não conhece somente Deus na sua totalidade, a gente conhece a nós mesmos na nossa totalidade, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Quanto mais nós conhecemos a respeito do nosso Criador, mais nós conseguimos nos conhecer completamente. Você quer uma dica aqui para que você se conheça, sabe, na sua vida, para que você saiba quem você é, para que você conheça o seu propósito, para que você saiba para onde você está indo, conheça o teu Deus. Não há nada melhor para que uma pessoa se conheça do que conhecer o seu Deus, sabe? Mas o inimigo, ele vai levantar de tudo, sabe? De mentira, de fortaleza, de coisas que parecem verdade que não são. Ele vai levantar de tudo isso e vai colocar na nossa mente para que a gente não tenha o conhecimento de Deus na sua totalidade na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos dá armas espirituais e que nós devemos, esse versículo ele ainda continua, levar cativo todo o nosso pensamento em obediência a Cristo. Sabe, que a gente possa aprender com essa mulher aqui a ser livre, sabe, em tudo na nossa vida, levando sempre a nossa mente em Cristo. Sabe, entregando a nossa vida e o nosso coração todos os dias, sabe, meditando na palavra de Deus, como é importante. A gente vive numa época, Babi, que a gente não tá podendo mais ser rasa em palavra. Não tá, não tá, não tá, não dá. Não dá para viver assim, porque existe tanto engano, tanta mentira, tanta informação mentirosa o tempo todo sendo jogada, sendo vomitada, sabe? Sendo reverberada em tudo que a gente vê, que se você não tiver a verdade da palavra de Deus dentro de você, você acaba sucumbindo a algumas coisas. Sabe, não está no tempo da gente ser rasa em nada, sabe, em palavra, em oração, em profundidade do relacionamento com Deus. Se você vive aqui hoje numa vida que está rasinha, desperta hoje em nome de Jesus. Não está no tempo da gente ser rasa, gente. Não está no tempo, a gente está numa época que a gente precisa de profundidade. A gente vai falar sobre profundidade aqui no Imersão, que vai... Ah, eu queria que você tivesse aqui, Babi. Mas ó, vamos orando que tá. Eu acho que vai dar certo. Ah, glória a Deus. A gente tá precisando. Não dá, gente. Não dá. Num tempo como hoje, você ser crente raso. Você precisa de profundidade. Você precisa de profundidade na palavra, de profundidade no seu relacionamento com Deus, sabe? Para que você seja verdadeiramente livre e não acha que para só em você, não. Você tá aqui para que outros e outras também sejam livres, sabe? Por causa da palavra que sai da tua boca, sabe? Por causa da tua atitude de vida, por causa do teu comportamento, por causa da maneira que você se veste, sabe? Por causa dos seus comportamentos, por causa da maneira com que você trata a tua família, em tudo você está sendo usada também. Não pense que você está aqui também só para que você seja linda nessa terra de Jesus, não. Você está aqui para realizar um propósito, sabe? E o propósito também é alcançar as vidas para que o reino de Deus ele seja expandido nessa terra. Jesus falou que a gente é como luz nesse mundo, sabe? E uma luz, ela não está aí para ficar escondidinha dentro, embaixo da mesinha, embaixo do sofá, da cadeira, não. Ele te criou para você brilhar, para que as pessoas vejam, sabe, a luz que emana de você, das obras, da tua vida, daquilo que você está fazendo, elas vejam isso na sua vida e elas glorifiquem. Ah, você não, elas glorifiquem a Deus, sabe? Pessoas sejam alcançadas através da sua vida. É por isso que a gente precisa, assim como essas mulheres, tomar essa posição, sabe, de herdeira. Porque herdeira é isso, gente. Herdeira, ela faz com que a vontade de Deus ela se manifeste, ela não sucumbe diante das adversidades, daquilo que tem se levantado, e ela tem fé, e ela vai até o fim, ela adora, sabe? E ela é livre em Deus para realizar a vontade de Deus aqui na terra.
e ela deixa um legado. Meu Gente, essas Deus. mulheres, elas deixaram um legado para aquele povo. Porque a palavra de Deus aqui, quando você for ler depois, você vai ver que Moisés, ele vai diante de Deus e Deus fala para Moisés, não, elas estão certas naquilo que elas estão pedindo. Pode dar a terra para elas por herança, sabe? E uma lei foi mudada, foi um paradigma foi mudado naquele povo através da vida daquelas mulheres que não desistiram, não sucumbiram, sabe? Não desanimaram, mas tomaram a atitude de herdeiras que elas eram sim, sabe? E deixaram um legado para outras que vieram depois delas, sabe? Eu quero dizer aqui para você que está assistindo que você veio para essa terra aqui para fazer tudo isso que a gente já falou e também para deixar legado, sabe? Para essa geração, para quem vem depois de você. Não pense que a sua vida ela passa somente por você, a tua vida ela perpetua, sabe? A tua vida ela ultrapassa gerações, sabe? Que sejamos nós aquelas que vão abrir a porta para as que vão vir depois de nós, sabe? Que sejamos nós, as mulheres, sabe? Que vão deixar um caminho pavimentado para outras, para meninas, para moças que estão vindo depois de nós, sabe? Que elas olhem para mim, para a sua vida, para todos os que estão aqui hoje, e elas olhem e vejam alguém que está abrindo, sabe? Quebrando pedra, quebrando paradigma para que elas venham depois, para que elas olhem para nós e acreditem em nós, sabe? E que queiram aquilo que tem pairado sobre as nossas vidas, sabe? Que elas olhem para nós e vejam referência de vida, de casa, de família, autoridade espiritual, que elas não precisem se virar, olhar para trás, olhar para os lados, sabe? Olhar para mulheres que estão aí no mundo, sabe? Ditando um monte de regra tola, um monte de coisa tosca, um monte de coisa absurda, um monte de coisa que vai contra a palavra de Deus, mas que elas vejam em mim e em você mulheres as quais elas possam olhar, se espelhar, sabe? Continuar, dar continuidade para aquilo que a gente já está preparando aqui na Terra. Então não pense que você veio aqui também só para passar bonitinha, não. Você também foi feita, né? Foi criada para deixar um legado e que o seu legado seja um legado maravilhoso, sabe? Que você seja uma desbravadora, aquela que vai abrir a porta, aquela que vai pavimentar caminho, sabe? Aquela que vai deixar um legado para todas aquelas que vierem depois de nós, sabe? E eu termino essa palavra dizendo que eu, você e todas nós somos herdeiras sim, sabe? Não só essas mulheres, mas nós somos herdeiras de um trono que jamais vai ter fim, né? A palavra de Deus diz que nós fomos feitas co-herdeiras com Cristo, de um reino que nunca vai ter fim, né? E que nós possamos tomar posse dessa palavra, sabe? Que você possa tomar posse dessa palavra hoje. Se você é herdeira, comece a agir como uma a partir de hoje, sabe? Você é herdeira de um reino imutável, você é herdeira de um reino inabalável, você é herdeira de um reino que não muda conforme sombra, né, de variação. O reino não muda por causa de pandemia, o reino não muda por causa de circunstância, o reino não muda por causa de situação financeira, o reino não muda por causa do que está acontecendo, por causa de adversidade, não. O reino permanece, o reino não tem fim, o reino é eterno. Então vamos começar a agir agora como herdeiras desse reino, sabe? A lutar com as armas que o reino nos dá, sabe? A agir com os princípios que o reino estabelece, sabe? A cuidar das pessoas como o reino tem dito para a gente cuidar, a lutar para que esse reino ele se expanda aqui ainda na terra, sabe? E eu tenho certeza que enquanto nós estivermos agindo como herdeira, o dono desse trono, sabe? Aquele que está sentado sobre esse trono, ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da nossa casa, ele está cuidando da nossa família, ele está cuidando da nossa vida, sabe? Espiritual, material, física, sentimental, todas as áreas da nossa vida, sabe? Herdeiras de um reino, herdeiras de um trono e com um rei
que está trabalhando ao nosso favor, um rei que nos ama, um rei que cuida de nós, um rei que tem cuidado sobre a nossa vida, sabe? Um rei que te ama desde antes que você fosse até mesmo formada no ventre da sua mãe. E ele te ama e ele tem um projeto maravilhoso com cada uma de nós. Então, que nós possamos aprender com a vida dessas mulheres e nós possamos colocar em prática também nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu quero agradecer, Babi, Meu Deus, minha por amiga, esse momento. é isso que eu chamo de um palavrão. Que palavra! Palavra de Deus, purinha, abençoada. Nossa, como Deus falou comigo, eu anotei tanta coisa, tanta coisa. Essa palavra vai, assim, eu vou meditar nela por muito tempo, porque, gente, que riqueza, que profundidade, Carolzinha, que palavra maravilhosa. Eu fiz algumas anotações, assim, né? Eu queria Ah, só. Márcia, Minha vai mãe tá mandar aí, um tá beijo para todo sua mundo mãe. aí, a mãe, a avó, o pai, a prima. Ah, aqui o pessoal mergulha mesmo comigo, Ah, sabe? que Aí bom. eu amo. Gente, Família eu achei unida. tão lindo, minha amiga, quando você falou a frase do pastor Davi, que, meu Deus, faz todo sentido, né, gente? O fracasso só acontece quando a gente desiste. Como eu tenho falado sobre isso aqui? Como eu tenho falado isso? A gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. A gente foi chamado para florescer em meio ao deserto, sim, porque a gente passa por muitos desertos ao longo da nossa caminhada, por lutas, por dificuldades, desafios. Só que é para a gente florescer, frutificar, mesmo diante de circunstâncias contrárias, mesmo diante de lutas, de provações. A gente precisa se permitir ser lapidado, moldado, trabalhado no nosso caráter, né? Nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir, de reagir. Deus sabe exatamente o que a gente, que tipo de provação, que tipo de fogo, né? De prova a gente precisa passar mesmo para ser forjado, para ser transformado em alguém muito melhor, numa pessoa habilitada para viver os sonhos dele para nossa vida, né? Isso, isso. Então, eu achei isso muito forte, achei muito legal quando você trouxe, Carol, que assim, ó, existia uma promessa sobre essa família. E foi isso, os olhos dessas herdeiras estavam na promessa. Estavam na promessa. E quantas vezes a gente se distrai e coloca tudo a perder porque os nossos olhos saem do foco, a gente começa a olhar para as circunstâncias. Eu achei até muito legal você falar sobre isso, que na live que eu fiz com a Thaís, para quem estava aqui com a gente, foi com a Thaís Albuquerque, gente, foi uma bênção, uma amiga nossa, gente, uma mulher de Deus, muito de Deus, e ela falou uma frase que, meu Deus, marcou a minha vida, eu tenho usado direto aqui, que Deus não precisa de cenários favoráveis para agir, para É realizar verdade. milagres, e não precisa mesmo, aliás, Deus gosta dos cenários desfavoráveis para manifestar o Sim. poder dele e a glória dele. Então é Uhum. quando a gente é desafiado a desanimar, a desistir, quando a nossa força realmente acaba, que Deus diz assim, ó, agora é comigo. Né? E é nesse momento que muita gente desiste e É perde a verdade. oportunidade de ver Deus agir, de desfrutar do milagre, né? De tudo que Deus tem para a nossa vida. E sabe, enquanto você falava sobre adoração, eu lembrei do episódio onde Paulo e Silas estavam presos, né? E Uhum. eles começaram a adorar, começaram a louvar, e o milagre aconteceu, aquele terremoto quebrou Sim. grilhões, e eles viram a glória de Deus se manifestar e foram libertos daquele Uhum. cativeiro. A adoração quebra cadeias. Quebra cadeias, gente, quebra cadeias. E é muito de Deus isso, porque tudo vem, gente, para roubar a presença de Deus de nós, tudo vem para nos esfriar, para nos afastar. E a adoração vem para fazer o caminho totalmente inverso. É A verdade. adoração vem para atrair a presença de Deus. Quando tudo vem para afastar a presença de Deus sobre nós, vem a luta, vem a dificuldade, vem a palavra contrária, vem o desânimo, tudo para roubar a presença de Deus da nossa vida. Vem, a gente começa a adorar e a gente fala: opa, tu não foge, não, volta aqui, presença de Deus, volta, É enche a minha verdade. vida, enche a minha casa. Uhum. E a adoração realmente faz isso. Isso, nossa, me chamou muita atenção. E outra coisa que você falou, que eu achei muito legal, e inclusive eu abri a live falando sobre isso, né? Que a gente não pode desistir, que desistir não é uma opção mesmo.
né? Inclusive o louvor que eu coloquei aqui fala sobre isso, né? Deus Uhum. mandou te dizer que vai acontecer. Gente, vai acontecer. A gente só precisa crer, a gente não precisa ver nada. A gente não precisa, humanamente falando, ver nada. A gente só precisa confiar, a gente só precisa acreditar, fazer a nossa parte, adorar, usar as armas espirituais que a gente tem. Gente, e a Carol falou uma coisa muito legal também. Ela falou sobre a gente blindar a nossa mente, ter cuidado com aquilo que a gente pensa, preencher a nossa mente com coisas que fortalecem, que edificam. E eu sempre falo isso aqui também, Carol, que assim, ó, o que a gente pensa, a gente sente e reflete na nossa atitude. Se É, a nossa mente estiver cheia de coisas que desanimam, que entristecem, que roubam a nossa fé, que a gente vai sentir dessa maneira e a gente vai reagir a isso. Não tem é jeito. verdade. Mas se os nossos pensamentos estiverem alinhados com a vontade de Deus, com a nossa fé, assim, ó, pensamentos de esperança, de coragem, de ousadia, a gente vai se sentir forte, mesmo diante de lutas, e a gente vai ter atitudes, ações de pessoas que nasceram para conquistar, de herdeiros mesmo. Tudo começa Amém. na nossa mente, o que é bom e o que é ruim. Isso. É Tudo. verdade. E como a gente é bombardeado na nossa mente, né? Para Muito. Ainda distorcer a mais as visão. mulheres. Ainda mais as mulheres, que são muito alma. Aí deixam as emoções falarem alto, só que a gente precisa. Ó, isso é tão verdade que Deus fala que se a, gente, a palavra de Deus fala que se a gente quiser experimentar a vontade de Deus, maravilhosa, boa, perfeita, agradável, tudo de bom, a gente precisa começar renovando a nossa mente. Isso É o aí. primeiro passo, né? E é isso mesmo, gente. Deus, se for preciso, Deus, ó, Deus manda matar, Deus ressuscita, Deus faz o impossível, Deus muda a lei, Deus, olha, Deus faz o rebuliço que for preciso para cumprir a promessa dele, a palavra dele nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus E por isso. glória a Deus, gente, então a gente precisa realmente ficar firme, entender que o propósito vai além de nós. Eu li um texto, inclusive, no início, que, nossa senhora, hoje a gente estava conectada, hein, Carol? Céu, terra! Então, purinho! Gente, olha, os propósitos de Deus são muito maiores que os nossos. A gente precisa confiar, confiar mais. A gente diz que confia, mas a gente tem que confiar igual criança. Que, ó, tá vendo? Não sabe nem andar, não sabe nem para onde está indo, mas se tá de mãozinha dada com o pai, se tá de mãozinha dada com quem confia, tá nem aí. Ela só vai. Só vai. A gente precisa ser assim, né? A gente precisa dar as mãos ali com Deus, né? Dar as mãos para Deus e falar: Deus, só me direciona, só me leva. E uma coisa interessante que eu queria, né? Até para a gente encerrar, já passou um pouquinho da nossa hora, que pena. Mas assim, né? Até para a gente finalizar aqui, é que, olha, gente, quando eu até falei isso numa live também. Quando a gente, sabe quando a gente está assim querendo que chegue num lugar e a gente começa a olhar em volta e fala assim, já chegou? Já chegou? Já chegou? Parece que não chega nunca, né? É, Parece que a gente está a 10 minutos do lugar, parece que, meu Deus, né? Passa 3 horas, mas os 10 minutos não chegam nunca, né? Mas sabe por que acontece isso? Porque os nossos olhos estão nas circunstâncias. Se você vai conversando com alguém, se você vai orando, adorando, cantando no carro, se você vai distraído com coisas que te alegram, que te, não sei, que te fazem bem, você chega no destino e nem percebe. é verdade. E é assim que a gente precisa passar pelos desertos da vida da gente. Louvando, adorando, botando foco naquilo que traz esperança, naquilo que nos fortalece, em não desanimar, em não desistir. Quando a gente vê, chegou. A nossa promessa chegou. Ui, filho. E só, gente, só uma pessoa. A Carol falou, né, que ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Não pode mesmo. Mas uma pessoa pode, amiga. Uma pessoa. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E você vai se sabotar, meu amigo e minha amiga? Não se sabota, não, porque, olha, você tem ao teu lado Deus, gente, Deus, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Gente, e se ele diz que nada pode impedir, é você quem vai impedir? Isso.
Até quando? Até quando, meus amigos? Então comece a trabalhar a seu favor, porque a parte de Deus está sendo feita. Faça a sua, a gente precisa fazer. Olha, você não entrou nessa live à toa, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui, porque Deus queria que a gente dissesse isso para você. Amém. Não desista. Você é precioso, você é especial. Deus tem um plano, uma promessa, e Ele vai cumprir. Em nome Ele de vai cumprir. Jesus. Só depende de você. Amém. Amém. Eu creio Aleluia. nisso. Minha amiga, Se ora eu, por nós. Depois, pode tá, falar e depois tu ora eu ia por falar, nós. se eu cantasse, eu ia cantar aquele louvor, né? Você não vai parar. Mas aí eu não vou cantar, não, senão vai todo mundo embora aqui. Nada disso, foi linda demais, minha amiga, foi maravilhoso. Eu queria que você orasse mesmo, sabe, por um sacode de Deus aí na vida de todos nós, para que a gente possa despertar e avançar como essas 5 irmãs, como eu aprendi, amiga, como eu aprendi. Como é bom a gente ter amigos que edificam a nossa vida, a nossa fé. E você é uma amiga que, meu Deus, olha, foi um presente do céu mesmo para minha vida. Te amo, te Você admiro. também. Ai, amiga, é muito bênção, amiga. Meu Deus, a gente tem que estar mais. Eu tinha que estar morando pertinho aí, que a Eu gente não acho ia que se você tinha que largar estar no nunca. Rio. Você saiu daqui, eu vim pra cá. Meu Deus Pois do é, céu. é Deus. Mas a gente dá jeito nisso, viu? Eu vou É pra aí, tu verdade. vem pra cá, a gente se junta. E olha, muito obrigada, minha amiga. Abençoa a gente aí que você tá, ó, no azeite. Tô aqui Amém. recebendo mesmo. Glórias a Deus. Oh, meu Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é eficaz, Senhor, a Tua palavra que traz a salvação, a Tua palavra, Senhor, que abre os nossos olhos espirituais, Deus. A Tua palavra que liberta, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que restaura, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade nessa noite de compartilhar a Tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, ela fale, ela continue falando aos nossos corações durante essa noite, Senhor. Que nós possamos entender que somos herdeiras de um trono que não vai ter fim, Senhor. E como herdeiras nessa noite, nós tomamos posse de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fala ao nosso respeito, de toda a verdade sua ao nosso respeito, Senhor. Como herdeiras que somos, Senhor, nós tomamos posse hoje das nossas promessas, Pai. Nós tomamos posse de tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor, nos tirar, nos distrair, fazer com que a gente se fique paralisada diante das situações, amedrontada, Senhor, fugindo das situações, não querendo enfrentar as situações, Senhor, mas que a partir dessa noite nós entendamos quem nós somos no Teu reino e que o Senhor nos deu autoridade, Senhor, que nós somos mulheres de Deus, somos mulheres do Teu reino. Homens, mulheres que estão aqui assistindo, Senhor, como herdeiros e herdeiras do seu trono, Senhor, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor nos permite tomar como herdeiros de Deus, Pai. A nossa família, a nossa casa, Senhor, nossa vida espiritual, nossa vida sentimental, nossa vida financeira, nossa vida física, nossa saúde, Pai. Nada aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos permitido viver, nada aquilo que é projeto seu para nós aqui na terra vai perecer, Senhor. Nós não iremos desistir, porque entendemos nessa noite, Senhor, o que o Senhor tem para nós, Pai. Nós agora, Senhor, levamos a nossa mente cativa a Ti, Deus. Ô, Jesus, toma a nossa mente nas Tuas mãos, que toda mentira do inimigo, Senhor, seja quebrada nessa noite. Toda aquela fortaleza levantada no inimigo sobre as nossas vidas, desde quando nós éramos muito pequenos, muito novos, todas essas fortalezas sejam derrubadas em nome de Jesus, porque esse nome tem poder, porque Jesus se entregou na cruz por nós, para que todo pecado, toda fortaleza, todo sofisma, tudo aquilo que nós acreditamos como verdade na nossa vida e que são mentiras de Satanás, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, clareia a nossa mente em nome de Jesus. A nossa mente é tua. Nós temos a mente de Cristo, porque a palavra nos diz assim. E nessa noite, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa mente a Ti, Pai, para que o Senhor traga clareza aos
nossos corações, clareza as nossas decisões. Nós te pedimos hoje estratégias em nome de Jesus para como devemos agir, Senhor, diante de cada situação que cada pessoa aqui esteja enfrentando, Pai. Eu acredito na tua palavra, Senhor, que assim como tu fizeste na vida dessas mulheres, nada é impossível para ti, Deus. Nada é impossível para ti, nem aquilo que nós estamos enfrentando, nos deparando hoje e que parece muito maior do que nós, parece muito maior do que aquilo que o Senhor tem falado para nós, parece totalmente contrário com aquilo que o Senhor prometeu para nós. Mas eu creio num Deus que realiza o impossível e que, se for preciso, muda tudo, muda história, muda pessoas, muda territórios, muda lei, muda circunstância, muda corações, Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem poder, que o coração do rei é como um rio, que o Senhor direciona para onde o que o Senhor quiser, Senhor. Pessoas aqui que estão dependendo de decisões, sabe, de situações que o Senhor, eu creio, o Senhor tem poder, Senhor, para direcionar corações, trazer o teu favor, Senhor, através do favor de pessoas nas nossas vidas, Pai. Eu creio num Deus que promete e vela por cumprir a tua palavra, Senhor. O que nós precisamos é fazer a nossa parte e não desistir, Pai. Que nós possamos, através dessa palavra hoje, Senhor, nos levantarmos como herdeiras de Deus, herdeiras da tua palavra, do seu trono, Senhor, e começarmos a agir debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, amém, amém, gente. Ai, gente, olha, o coração. Eu vou te falar, o Papo de Fé, amiga, é um presente do céu. A cada live, assim, como eu cresço, como eu aprendo, meu Deus do céu, como o Senhor tem preparado momentos especiais como esse nosso. Que bênção, que bênção. Olha, gente, olha, eu vi tanto carinho aí pra você, Carolzinha, tanta gente mandando beijo aí pra você. Tô vendo tanta gente linda que eu amo aqui. Vou falar alguns nomes, gente, mas me perdoem se eu não falar todos, porque foi entrando bastante gente. Então, ó, vi a Marise aí, um beijo, Marise, lá da Advec. Da Advec, a Marise! Marise tá aí com a gente, a Ju tá aí. Beijo, Aniel, beijo, Thalita, vi vocês aí. Jaque, minha lindona que faz essas conexões do céu, me ajuda com a minha agenda de lives aqui, Jaque é maravilhosa, minha amiga. Missionária Rosângela, vi minha amiga Lê, Queca, Fabi, nossa família toda, pai, mãe, avó, tio, todo mundo aqui. Família. Minha sogrinha tá aí mandando beijo. Eu vi, perguntaram até se a gente é irmã biológica, Babi. Que isso? Só que a gente se parece. Olha aí! É porque assim, gente, Deus faz a gente até ficar parecida. Quando o propósito se une, a gente fica até parecida com as pessoas que a gente anda. Por isso que a gente tem que andar com gente boa. É verdade, gente. Que bênção. Amei, amei. Ai, gente, olha, Carolzinha, vou aproveitar que você tá aí comigo para vamos finalizar juntas aqui. Tá na correria ou tá tranquila? Não, tá bem, tá tranquila. Quando a gente tem liberdade, amiga da gente, a gente abusa um pouquinho. Mas eu vou te chamar para ficar aqui comigo. Ó, beijo para Fortaleza, gente. Beijo, beijo para o Rio de Janeiro. Marício botou assim: volta a morar no Rio, Babi. Gente, eu fico meio lá e meio cá, meio lá e meio cá. Sempre que eu posso, eu tô por aí. Esse ano eu ainda vou bastante, viu? Daqui até o final do ano. Vai dar tudo certo. Mas, gente, olha, queria finalizar aqui contando para vocês que outubro tá chegando. O Papo de Fé vai fazer mais um ano. Missionária Kelly Carvalho, beijo. Kelly Carvalho, linda! Que honra, um beijo. Seja bem-vinda aí. E, gente, olha, outubro é mês de muitas surpresas aqui no Papo de Fé, viu? Teremos pastora Nani Alencar, Aline Barros, junto com o pastor Gilmar, Ludmila Ferrer e muitas outras surpresas aqui no Papo de Fé. Algumas lives vão acontecer na terça, né, a pedido dos convidados, mas sempre o segundo ou terço Papo de Fé vem com força total. E não percam às 9 da noite, sempre aqui no Insta. E tem muito, gente, daqui até o final do ano, prepara o coração, porque vai ser forte o Brasil. Vai ser forte. Bênção.
Vem com tudo. Se tudo der certo, ainda trago a pastora Carol de novo aqui pra gente, que foi demais. E olha, gente, um beijo enorme para todos vocês que estiveram conosco, uma alegria. Vocês são presente de Deus nas nossas vidas. Obrigada por vocês acompanharem, né, o conteúdo aqui do Insta, caminharem com a gente. Sigam a pastora Carol. É uma mulher de Deus, abençoada. Está sempre postando um conteúdo que edifica a nossa fé. Então, se alguém está aqui, né, por acaso ainda não segue, siga. Tá? Super recomendo. Gente, passou aqui, pode confiar, pode seguir, é top. É bênção. É bênção. Eu vou desativar os comentários para a gente bater a nossa fotinho. Tá. E aí depois a gente encerra aí, né? Com o coração apertado. Mas a gente faz um ao vivo para eles quando a gente estiver junto aqui no final de semana. Tá bom. A gente grava umas coisinhas emoções. Ai, gente, façam um print aí pra gente da tela, marquem a gente, compartilhem que a gente reposta, viu? Ai, com coração, amiga, pra você, ó. Aí. Um coraçãozinho. Minha amiga, obrigada pelo carinho. Obrigada Te por amo. você. Bênção na minha vida. Logo, logo a gente tá junto. Muito obrigada, Babi. Quer despedir de alguém? Essa noite. Nossa, eu quero agradecer por estar aqui, você ter dado assim, esse espacinho para a gente estar aqui junto. Eu fiquei muito feliz em participar, viu? E eu estou ansiosa pelo final de semana a gente estar junto. E que Deus abençoe, né, você, sua família, todo mundo que entrou aqui, as famílias representadas, que nos deu aí um restinho de semana abençoado, que nós possamos continuar debaixo dessa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E a live vai ficar salva, viu, gente? Recebi algumas perguntas aqui. Vai ficar salva. Assistam novamente, compartilhem. É bênção. Seja um canal de Deus na vida dos seus amigos e da sua família, viu? Às vezes, ó, eu costumo dizer isso e é uma verdade. Tem gente que nunca vai ler a Bíblia, mas vai ler a sua vida. Você vai ser a Bíblia aberta na vida de alguém. Então, seja a voz de Deus, deixa Deus te usar. Inspire, seja alguém que deixa um legado, como a pastora Carol falou aqui com muita propriedade pra gente. Um beijo enorme, amiga. Um beijo enorme para todos vocês e até a próxima com mais papo de fé, viu? Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.